pessoal, eu sou Wilson Castro da Igreja Chuva Serode em Porto Alegre e hoje nós vamos estar refletindo sobre o tema Jesus e o Reino, baseado em 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. É muito importante nós entendermos que a centralidade da Bíblia é o reino de Deus. Quando Deus criou céus e terra, Ele criou debaixo do seu domínio, do seu governo. Ele confiou este domínio, este governo ao homem. Ele delegou esta autoridade, que o homem perdeu com a queda, com o pecado. E Satanás acabou usurpando esta autoridade e exerceu durante décadas, durante séculos, até que veio Jesus. E através da cruz e através da sua obediência ao Pai, ele então retomou, resgatou esta autoridade, este domínio. Por isso que ele diz, depois da sua ressurreição, para os discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Hoje, Jesus é rei e ele governa, mas ainda há bolsões, por assim dizer, de resistência. E esses bolsões de resistência são compostos de homens e anjos caídos. Então, a obra do Espírito Santo, seguindo a obra da cruz, é aos pouquinhos ir conquistando os homens através do Evangelho de Jesus Cristo, para que o reino, para que todas as coisas volte para debaixo da autoridade de Deus Pai. Então, tudo que Jesus fez e tudo que nós como igreja fazemos hoje visa a volta do reino de Deus, visa devolver todo o domínio para o Pai. Isso fica muito claro quando nós lemos os evangelhos. Por exemplo, Mateus 4:23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Veja bem, o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino. Depois da sua morte e ressurreição, antes da sua ascensão, nós vamos ler este texto interessante em Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Logo, a mensagem que Jesus carregou durante o seu ministério terreno era a mensagem do reino. Agora nós entramos no livro de Atos, nós entramos no início da vida da igreja, como que a igreja primitiva vivia o evangelho e o que a igreja primitiva pregava. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Logo, a igreja, seguindo o exemplo de Jesus, ela também pregava o evangelho do reino. Agora, é muito importante nós entendermos uma coisa. Apesar da igreja ser agente do reino, ela não se confunde com o reino. Porque o reino é muito mais amplo, engloba muito mais do que apenas a igreja. Por exemplo, o reino de Deus engloba o que é visível e o que é invisível, o que é natural e o que é sobrenatural, homens e anjos, toda a criação, enfim, está envolvido, gentios e judeus. Então, o reino de Deus é muito mais amplo, muito maior do que a igreja, que, no entanto, é o principal agente do reino. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu também quero dizer algo sobre o reino que é muito importante. O reino se confunde com o rei.
Não existe reino sem rei. Isso fica muito claro no inglês, porque a palavra reino em inglês é kingdom. King, rei, dom vem de dominion, que significa domínio, logo domínio do rei. Reino em inglês é domínio do rei. Então, onde o rei domina, ali está o seu reino. Onde ele não domina, ali não está o seu reino. Por isso que Jesus disse certa vez, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. Então, como é que se mede o reino de Deus no mundo hoje? Onde Jesus Cristo é reconhecido como Filho de Deus, onde a palavra de Deus é obedecida, ali o reino de Deus está estabelecido. E o que a igreja está fazendo é exatamente isso, avançando o reino. De que forma? Através das vidas que a igreja vai conquistando para Jesus. Hoje o reino avança baseado numa sujeição voluntária do ser humano. Mas um dia Jesus vai voltar. Então a sujeição não será voluntária, será imposta, porque todo joelho um dia há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma realidade que vai se cumprir, porque um dia, depois de que todos os inimigos forem vencidos, Jesus vai devolver o reino para o Pai, cumprindo assim a sua missão. Mas eu quero voltar ao assunto da igreja como agente do reino. Nós podemos tirar duas grandes verdades a respeito deste assunto. Uma, que quando nós, como igreja, esquecemos que somos agentes do reino de Deus e supervalorizamos a igreja acima do reino, o que acontece é que nós acabamos criando pequenos principados. E a razão que há tantas denominações no mundo hoje é porque a igreja perdeu o foco, que é o reino, e colocou o foco no agente, que é a igreja. A igreja é um meio para chegar a um fim. O fim é o reino. Quando nós perdemos isso de vista, nós perdemos Jesus de vista. Porque Jesus é o rei que representa o reino. Ele é a cabeça da igreja, mas antes ele é o rei do reino. E eu acredito que a nossa geração precisa recuperar este entendimento. E com isso, os nossos pequenos principados vão dissolver, vão desaparecer. E nós vamos aprender, então, a andar juntos. Uma outra coisa muito importante a respeito do reino é que o reino está baseado na sujeição e obediência a Cristo. Então, mesmo sendo uma congregação na cidade, mesmo pertencendo a uma congregação na cidade, se tu não estiveres debaixo da obediência e do senhorio de Cristo, tu não estás vivendo o reino de Deus. Então, cuidado, o fato de tu ser membro de uma igreja não te torna súdito do reino. O que te torna súdito do reino e filho de Deus é estar debaixo da soberania de Cristo, obedecendo-o como Senhor da tua vida. Esta é a mensagem que nós vamos encontrar de Gênesis a Apocalipse. E é isso que nós estamos querendo viver nos nossos dias. Amém? Por hoje é só. Um grande abraço. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.